Então, o nosso papo da fofoca tem muito assunto pra gente comentar no programa de hoje. Já aproveitar e agradecer a sua presença aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, que a gente fala agora a respeito de Carlos Alberto de Nóbrega. O que foi a participação dele no Roda Viva, hein? Pois é, né? Polêmica. Ontem à noite, muitas polêmicas, muitos assuntos espinhosos. Ele tratou ontem, né, com os convidados do Roda Viva, mas acredito que o assunto assim mais polêmico, mais espinhoso, né, e que acabou suscitando aí alguns comentários, levantando, né, algumas informações nas redes sociais, foi sobre o possível convite, o suposto convite que o Carlos Alberto teria feito para o Márcio Smelling ir para o SBT. Sim, agora já E aí meio que ontem, oficial, né? sim, ontem ele aproveitou, né, a entrevista para esclarecer que, na realidade, o convite, na verdade, que ele fez não foi bem um convite assim formalizado. Foi, na verdade, um comentário, uma ideia assim que ele tem em relação aos programas de humor na TV aberta. Há 2 semanas atrás ele participou de uma live, né, no YouTube com o Márcio, e aí ele estava explicando que hoje, né, a maioria dos programas de humor são, né, do Grupo Globo e estão nas plataformas, né, de streaming e nos canais a cabo, e na TV aberta não tem nada. Inclusive lá no SBT, o único programa, né, de humor que tem hoje em toda a TV brasileira é A Praça é Nossa. E aí ele estava ali com uma ideia e ele verbalizou que seria muito bacana ter o Márcio Smelling, que é uma pessoa que tem o know-how da Globo, né, do teatro também, que tem uma longa carreira, né, no humorismo, no humor, ter uma pessoa como ele lá no SBT produzindo um novo projeto, um novo programa de humor. Foi exatamente dessa maneira que ele quis dizer. Eu até separei as aspas aqui. Ele disse assim: eu entendo que eu não queira prejugar ninguém, porque não é papel de ninguém. Opa, peraí, perdão, não é. Essa foi a pergunta. O que ele Isso. disse foi assim: o que eu disse sobre o Márcio Smelling é que eu não convidei ele. Ele é um profissional como eu não posso tomar o partido de ninguém, e ele é um profissional como eu. Então, o que ele quis dizer assim, que como ele não tem voz ativa, né, ele não pode tomar as decisões, porque quem toma as decisões é o Silvio, ele teria a ideia de talvez ter uma pessoa como o Márcio Smelling, né, que tem a história ali da Globo, entende de como funciona a televisão, ter uma pessoa lá no SBT. Aí ele quis deixar claro que foi isso, não foi um convite exatamente, mas uma ideia, na verdade, de ter ele ali no time do canal. Olha, Carlos Alberto de Nóbrega gerou várias polêmicas, não só nessa defesa aí que ele fez a favor do Márcio Smelling, que ficou, né, em evidência durante os últimos meses, depois de todo aquele caso envolvendo a Dani Calabresa e outras atrizes do núcleo de humor ali. Ele que foi diretor, né, do núcleo de humor do Grupo Globo durante longos anos aí, foi acusado, né, de casos horrorosos de assédio, foi despedido da Globo por denúncias no compliance da emissora, e não se resumiu só a Márcio Smelling, né? Eu já acho um absurdo o tipo de coisa que o Carlos Alberto tá falando, e esse programa Roda Viva que ele participou ontem, serviu também para mostrar um pouco mais daquilo que ele pensa, né? Ele fez duras críticas ao atual presidente, falou que é um absurdo o presidente ele não ter diploma, né? E aí eu levanto um questionamento de uma jornalista do UOL, eu não vou lembrar o nome, eu acho que é Juliana. Daqui a pouco eu confirmo esse nome aqui pra vocês. Mas, o que acontece? Ela mesmo levantou o questionamento de será que ele fala isso pro Silvio Santos? Porque Silvio Santos também não tem um diploma superior, né? Tudo que ele conquistou foi ali na base da lábia dele, como um ótimo vendedor, como um ótimo apresentador que ele é. Qual que é, diretor, o nome da jornalista? Juliana Frattini. Ela é cientista política e estava no canal UOL
hoje de manhã. O vídeo chama Carlos Alberto de Nóbrega critica Lula por falta de estudo, por isso o país está desse jeito, foi a aspas que ele deu ali. Indico vocês procurarem lá no canal do UOL no YouTube, porque é um pensamento muito franco da Juliana e que eu acho que se estende a muita gente também. O Silvio, que foi o principal empregador aí do Carlos Alberto, será que ele pensa também isso a respeito do Silvio? Foram aspas assim extremamente bizarras, né, que a gente não esperava do Carlos Alberto, e em outro momento, né, nesse momento principal, ele fez essa defesa aí do Márcio Smelling, e ficou ali entendido, né, Gui, como um convite oficial para que o Márcio Smelling realmente vá pro SBT, né? Ele que tá afastado há bastante tempo da TV brasileira, depois de todo aquele caso envolvendo o compliance da Globo, ele mesmo optou por ficar afastado, até porque nenhuma emissora estava querendo se associar ali com esse caso horroroso que a mídia acabou cobrando da Globo, né? Porque só virou um caso realmente de polícia, só passou a ser investigado quando a imprensa noticiou. Porque enquanto só tava lá no compliance, tava sendo abafado a 7 chaves, né? Sim, sim, e que assim, a gente não sabe qual a resolução que teve. A gente viu, né, que ele foi demitido, que algumas pessoas acabaram saindo da Globo também, outras humoristas ainda continuam lá, mas foi um caso que a gente ainda não sabe o resultado, né, o que virou. E sobre as falas do Carlos Alberto ontem também, né, sobre diploma do presidente, sobre politicamente correto, sobre o próprio Márcio Smelling, eu acho que isso denuncia um pouquinho o porquê que a Praça Nossa é vista, até um pouco com o que ele disse, como um programa antigo, um programa datado, um programa que ainda apresenta bons números de audiência, tudo dá oportunidades, mas é um programa que ele ficou lá atrás, que ele precisa se modernizar, e que modernização, como o Carlos disse ontem, eu discordo um pouquinho dele, não é só trazer humoristas que estão fazendo sucesso no stand-up, nas redes sociais. Eu acho que como linguagem, como roteiro mesmo, e como a plástica do programa, ela poderia também dar uma modernizada, assim. E aí a gente entende por que o programa ainda parece aquele programa dos anos 90, e não tem atraído tanta gente assim. É verdade, e é aquilo, né? Eu acho que, na minha humilde opinião, quando existe uma sexualização da mulher, existe uma taxação de comunidades LGBTQIAP+, e assim por diante, isso não é humor. No meu ver, não é, mas Daniel, o humor tá muito chato, o humor tá não sei o que. Não, o humor não tá chato. Acho que a piada é aquela piada legal que todo mundo dá risada, não aquela que aparece taxando alguém e humilhando determinadas minorias, porque é aquilo que a gente sempre fala. TV aberta, ela ainda é muito responsável por traçar o comportamento das novas gerações. E quando a gente coloca isso no ar, a gente está incentivando que quando pessoas que realmente são dessa forma, são encontradas na rua, que elas sejam humilhadas da mesma forma, o que está totalmente errado. Mas tem que ser muito besta para a pessoa se influenciar pela televisão. Gente, as crianças assistem televisão. Tá no YouTube, as crianças assistem isso no YouTube. E a gente acaba ensinando como se isso fosse, mas se tá na TV é porque tá certo. Fora que as pessoas, né, tem gente que troca M por mim, que troca o Q pelo G, sabe? Que a pessoa não sabe nem formar uma frase direito. Ela viu na TV, ela acha que é verdade. Não adianta as pessoas colocarem no mesmo balaio do que eu tô falando e você tá entendendo, que todo mundo é assim. Infelizmente a gente sabe que não é. Que tem pessoas com um pouco menos ali de conhecimento que vai olhar aquilo na TV e achar que aquilo é verdade absoluta. Não, eu só queria concluir de que não dá pra gente ficar colocando tudo como ele fez algumas vezes ontem, e como a gente vê muitas pessoas fazendo, de colocar tudo na conta do politicamente correto, que o mundo tá chato, que não pode, não sei o quê. Eu acho que, né, hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo tem celular, e aí aqui a gente tá num canal que se chama Papo de TV, então eu, como um telespectador da televisão, que eu ainda sento, eu sou diferente, assim, eu tenho essa carinha de velho, mas eu sou jovem. Mas eu ainda sento no sofá, ligo, né, a TV, fico zapeando, procurando ali. E às vezes a gente vê que os jovens não estão
ligando na TV aberta, e não existem mesmo programas de humor que chamem a atenção deles, porque eles são feitos por pessoas que têm esse olhar datado, antigo. Então eu reitero que, assim, nada apaga a história, a carreira, né, do Carlos Alberto, mas eu acho que é importante a gente ir além de só contratar pessoas novas para participar de uma estrutura velha. Eu acho que a gente precisa pensar em renovar essa estrutura também, que aí tudo anda para frente, tudo melhora. É verdade, Gui, é importante essa observação. Muito sucesso de toda forma pro Carlos Alberto de Nóbrega, é um grande comunicador, né? Às vezes precisa atualizar um pouco algumas coisas ali, talvez conversar com o SBT para trazer uma roupagem um pouco mais moderna, mas é aquilo que o Gui falou, né? O programa segue aí sendo sucesso de audiência, mas é aquilo, né? Um formato que se sustentaria sem o Carlos Alberto, por exemplo, porque ele conseguiu sustentar o formato que era do pai. Mas o Marcelo, será que consegue sustentar a Praça é Nossa? E a gente sabe que as coisas não são eternas, né? Infelizmente, em momentos eu vou embora, o Gui vai embora, o Carlos Alberto vai embora, você vai embora. Então, assim, a gente precisa repensar um pouco nisso também e repensar principalmente nas novas gerações que estão por vir, tá? Vamos girando nosso papo da